Boa tarde, pessoal. Sérgio Ribeiro aqui no Xamanismo 360. Hoje a gente vai responder algumas perguntas. Uma pergunta, na verdade, sobre os chips e implantes que a gente comenta na apometria. Quando a gente visualiza esses chips e implantes e o que eles são, como são colocados e todas essas questões. Bom, hoje é dia 25 de junho, agora são 4 horas da tarde. Esses chips, esses implantes que a gente se refere, eles têm infinitas funções. São de vários tipos, são de vários tamanhos, e eles são colocados em várias partes do corpo. Pode ser na cabeça, na nuca, nos ombros, na cervical, no joelho, enfim, são em vários locais que são colocados. Eles são colocados principalmente para controle do ser humano, controle do ser humano, e também para gerar imagens holográficas no ser humano. Então funciona assim. Nós temos vários níveis de existência, além desse nível físico que nós estamos. E nós temos também, entre essas existências, as regiões umbralinas, que inclusive tem várias subdivisões. Tem primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, enfim, são várias dimensões dentro do umbral. E para esses seres inferiores, é muito interessante manter, por exemplo, esse caos planetário que a gente vive. Por quê? Isso faz com que se gere continuamente uma eterna culpa, um eterno medo nas pessoas que provoque constantes reencarnações. Então, se você fica preso nessa matriz encarnacional, automaticamente você, através de vidas e mais vidas, vai passando por esse planeta sem saber que existe algo maior, que existe outras dimensões bem mais sutis de existência, mas você nunca consegue chegar até elas. Então você fica preso em crenças, você fica preso em religiões, e esse controle, esses chips e esses implantes, tem como objetivo te manter junto com a massa, com essa massa populacional que, por mais que sejam feitas denúncias, sejam feitas são expostas várias informações sobre determinado local, determinado culto, determinada seita ou religião, a pessoa nunca vai enxergar que ela está presa numa crença. Então, e muita gente deve conhecer pessoas assim, que por mais que você alerte elas, por mais que a verdade esteja bem próxima dela, ela não consegue visualizar e não consegue pensar de uma forma diferente para sair daquilo. Ela continua acreditando naquilo. Isso provavelmente é fruto de um chip ou de um implante que implanta nela informações a todo instante, que ela deve proceder daquela forma. Então essas dimensões umbralinas, com esses seres do umbral, muitas vezes através de um chip, ele coleta informações da pessoa que está encarnada para fazer um clone dela em regiões do umbral. Esse clone é ligado com o cordão de prata que todos nós temos na nuca, e que liga a corpos mais sutis de existência nossa. E esse clone fica ligado a uma contraparte desse cordão de prata, possibilitando
que a pessoa seja controlada através do clone, porque são emitidas programações totalmente remodeladas do ser em regiões umbralinas, e assim a pessoa fica à mercê dessas energias. Tá? Outra possibilidade desses chips ou implantes é de coletar informações do ser humano com as diferentes ondas que existem nesse planeta. Então, como a mente humana ela reage com ondas de Bluetooth, Wi-Fi, com transgênicos e todo esse tipo de coisa, ele gera também, faz parte de uma programação da matriz de controle, onde você liga o ser humano a essas regiões do umbral e a seres que querem manter essa realidade do jeito que está. Alguns chips, implantes, eles não são, vamos dizer assim, maléficos. Existe um tipo de chip e um tipo de... Ele não é bem um chip e nem é um implante. Ele é um prolongamento do corpo moroncial de nós, de todos os seres. O corpo moroncial é o corpo mais próximo da fonte divina de luz. Tá de oitava dimensão para cima. E essa extensão é colocada para a gente lembrar, inclusive, do Cristo interno que nós somos. Então, é como se fosse um implante, mas colocado por hierarquias de luz, que ele transpassa todos os nossos corpos de existência até chegar no plano físico. Então ele não está somente, como os implantes maléficos, eles não está apenas no nível astral, mental inferior ou no etérico. Ele transpassa todos os centros da fonte divina até a nossa materialidade. E esse prolongamento, que é uma espécie de um implante, ele pode se materializar dentro do corpo físico ou não. Ele é uma espécie de flutuante, dependendo do nível que esse ser atingir, que essa pessoa encarnada atingir. E a função dele, basicamente, é lembrar do Cristo interno e da matriz primordial da qual nós surgimos. Então, a partir do momento que esse ser, que essa pessoa começa a despertar para o amor crístico e começa a trabalhar, ser um trabalhador da luz, mesmo no plano físico e em outros planos por desdobramento, esse chip, esse implante de hierarquias estelares, hierarquias da luz, ele automaticamente se desmaterializa dentro do corpo. Ele passa a não existir mais, uma vez que ele cumpriu o objetivo de trazer o ser para a luz. Então ele contém a memória da nossa existência primordial. Então esse não seria um implante, ele seria um prolongamento, como eu já expliquei. Agora, a grande maioria desses implantes, desses chips, eles são realmente pertencentes a uma matriz de controle, tá? Impossibilitando nós sairmos desta zona que nós nos encontramos aqui no planeta. Essa zona de informações, essa zona material em que nós nos encontramos. Então o que acontece? Se é feito uma clonagem do seu ser, se é feito um prolongamento do seu ser e é controlado por energias umbralinas, você automaticamente, quando desencarna, se você não se preparou com conhecimento superior, busca de conhecimento interno, de qual é o seu objetivo, quem é realmente você e o que você está fazendo aqui, você chega numa dimensão, quando você desencarna, e você fica à mercê de forças e de seres que conduzem para onde você vai. Figurativamente falando, é como se a gente pegasse e fizesse uma viagem para o Alasca e você chegasse, pega uma camiseta, um short, pega um avião e vai, sem se preparar para um clima frio. Então, essa história de quando você chega lá, você vê o que vai fazer, completamente cai por terra.
Por quê? Se você chega no local despreparado, você fica à mercê do que você vai encontrar lá. E muitas vezes, por uma questão de ressonância com o que nós somos e com o que nós vivenciamos aqui no dia a dia, normalmente nós não ficamos à mercê de seres da luz. Em alguns casos, quando a gente passa a barreira da morte, vamos dizer assim. Então a gente fica simplesmente à mercê de forças que nos induzem a essa roda de samsara, fazendo com que a gente volte à encarnação no planeta. Muitas vezes, às vezes não temos nem esse laço kármico para ser resolvido mais. Às vezes nós conseguimos resolver o mínimo necessário para irmos para outros pontos do universo, muito mais sutis que esse, para fazer trabalhos diferentes lá. Mas por conta desse despreparo e de estarmos totalmente ligados a essas energias mais densas, nós acabamos retornando. Eu já conheci pessoas que elas fazem doação, elas ajudam, elas trabalham, elas fazem suas atividades diárias, são excelentes pessoas e que até chegaram a me perguntar que não tem a mínima ideia o que tem que fazer mais aqui nesse planeta. Sente literalmente que não são daqui, mas não sabe o que tem que fazer, para onde ir, o que fazer, enfim, estão perdidas nesse ponto de evolução. Muito provavelmente, essas pessoas cumpriram o que tinham que cumprir aqui, mas retornaram justamente porque, vamos dizer assim, tinha um guardião do outro lado indicando que a saída era voltar, era o retorno. Imagina a seguinte situação aqui no plano físico. Se você... Hoje tem GPS, mas antigamente, quando você não sabia o nome de uma rua, você perguntava para alguém, parava alguém na rua e falava: fulano, onde fica a rua tal? Às vezes a pessoa, desinformada ou maldosamente, te informava a rua errada e você parava a quilômetros de distância dali, da rua que você estava procurando, e não achava nunca. Então, a mesma coisa acontece em cima. Se você não sabe para onde ir e se não conecta com a sua energia superior, você cai e fica à mercê de pessoas que vão te encaminhar para determinados planos, que pode ser, inclusive, o retorno à esfera terrestre. Então, essa questão, você precisa trabalhar essa questão e você precisa se conectar com a sua energia crística, a sua energia divina. Estando aqui encarnado nesse planeta agora. Então, tudo que falam pra gente, todas essas crenças que são embutidas no nosso consciente e ficam no nosso inconsciente e subconsciente agindo o tempo todo, são nada mais, nada menos que formas de aprisionamento, que muitas vezes estão por trás chips e implantes, que são colocados como? Normalmente são colocados no corpo etérico, no corpo astral, quando estamos dormindo, ou quando estamos acordados também. Como a nossa dimensão aqui ela está muito baixa de nível vibracional, embora tenha muitos movimentos que estão buscando elevar essa energia, elevar essa vibração, mas existem energias muito densas no nosso plano. Então nós ficamos à mercê dessa tecnologia que é implantada em nós, mesmo sem nós sabermos, porque elas são colocadas em corpos sutis. Em alguns sites da internet, vocês podem ver até fotos de chips e implantes físicos que são colocados. Isso já é uma tecnologia que é colocada desde 1967 e para anos atrás, tá? Então não é uma coisa nova, não é uma novidade. O que é novidade é que cada vez mais ele é aperfeiçoado. Então a tecnologia não é só nós aqui no plano físico que detemos
ela e que crescemos cada vez mais tecnologicamente. Ela também, nos níveis sutis de existência, tem muita tecnologia que é criada nas várias dimensões existentes, inclusive por seres que são muito mais sutis que nós. E elas servem tanto para o negativo quanto para o positivo. Sendo que o positivo está muito ligado para os nossos contratos de vidas passadas ou de outras existências estelares, em que nós muitas vezes temos contratos com seres que intraterrenos, extraterrestres e também intraoceânicos, de vidas passadas, e que nós tínhamos um objetivo para ser realizado aqui no planeta, para colher informações para levar, vamos dizer assim, para a nossa família estelar. Então, esses chips muitas vezes foram colocados sobre a nossa consciência, tá? Que nós mesmos permitimos para poder estar fazendo esse tipo de trabalho de colher informações. Mas, como a gente perde a nossa consciência aqui, quando a gente chega nesse planeta, nós não temos essa consciência exata. E muitas vezes esses chips são colocados também a qualquer momento por seres que estão buscando esse controle que eu mencionei. São vários tipos de chips, são vários tipos de implantes, tem vários tipos de materiais os quais eles são feitos, como silício, cristais. Os cristais geralmente eles são aqueles prolongamentos do moroncial que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Normalmente eles não são chips desses de programação. Eles são esses prolongamentos moronciais. Em próprias ritualísticas, eu já conversei com pessoas que tiveram a sensação de estarem colocando chips. Tá? E a pessoa, como estava com os chakras mais abertos, os centros energéticos mais abertos, eles conscientemente não consentiram com isso e conseguiram mentalmente bloquear esse sistema. Então, só que isso não se restringe a rituais, não se restringe a atividades dentro do xamanismo. Isso é universal. Você pode estar dentro de uma egrégora, dentro de uma forma pensamento emitida num centro, numa igreja, num centro de umbanda ou qualquer coisa assim, e pode estar existindo esse tipo de seres. Porque mesmo que aquela energia do centro ou da ritualística seja uma energia de luz e seja protegida por hierarquias da luz, cada um de nós somos portais de pensamentos e de formas energéticas. Então nós trazemos essas energias através de nós mesmos e abrimos fendas para que essas energias densas entrem. Então mesmo que você esteja num local de luz, as pessoas que estão ali podem não ter essa alta frequência vibratória. E isso faz com que fendas sejam abertas, permitindo o acoplamento desse tipo de chip e desse tipo de implante. Várias técnicas podem ser aplicadas, normalmente apometria, para estar retirando esses chips e implantes. Com exceção de alguns que possuem uma ramificação muito forte nos neurônios cerebrais, ou aqueles que são colocados na coluna e com o passar do tempo, se não foram retirados, eles começam a crescer nos planos etéricos, não no corpo físico, mas nos etéricos, da região da coluna vertebral. Então eles se ramificam ali. Então esses mais potentes e que estão ramificados dentro ou dos neurônios do cérebro ou da coluna vertebral, é necessário a ajuda de hierarquias estelares e de mestres espirituais. Então, por isso que na apometria coletiva, principalmente, a gente trabalha com símbolos, a gente trabalha com uma série de comandos para que a gente atinja e a gente se conecte
com essas hierarquias estelares, para que o tratamento, inclusive para retirada de implantes desses chips mais profundos, eles sejam desmaterializados. E somente essas energias cósmicas têm um poder grande para ir tão profundo nas pessoas. Então, a apometria comum, feita por um terapeuta, ela consegue tirar muitos chips e implantes, com exceção desses últimos que eu falei para vocês. Tá? Então, essas tecnologias, é muito importante que a gente tenha pelo menos conhecimento delas. Mesmo que a gente não consiga visualizar, ou mesmo que a gente esteja assistindo o vídeo e perguntando para si mesmo, será que isso é verdade? Será que isso realmente condiz com a realidade? Ou essa pessoa está viajando, está falando uma coisa que não tem nada a ver? Enquanto a gente se pergunta isso, essas tecnologias estão cada vez mais avançadas. E alguns sinais claros de alguns tipos de chips que foram implantados é quando uma pessoa, após alguma experiência, ou seja num ritual, ou seja em algum local, ela de repente muda completamente os jeitos dela agir e de pensar. Você vê que a pessoa mudou da água para o vinho de repente. Então, provavelmente pode ter sido implantado um chip neural na pessoa. E ela começa a receber programações pré-estabelecidas de zonas umbralinas para que ela continue nesse ciclo evolutivo encarnatório. Então, ela começa a receber pensamentos, começa a receber sentimentos que deixam ela enraizada nesse plano aqui. E ela perde a conexão com a alma, com o eu sou. Porque a sua frequência vibratória ela vai diminuindo cada vez mais por causa da radiação dos chips. Então essa é uma forma de você ver a questão dos chips e implantes. A outra forma, se você tiver dúvida, se você está sendo chipado, está sendo implantado, é a questão de como anda a sua vida. Se você percebe uma vida estagnada, se você percebe que a vida está num contínuo looping e as coisas não vão para frente, é muito provável que você esteja à mercê de uma programação de um chip ou implante. Então, essas formas de controle, vamos dizer assim, elas são muito sutis e com o tempo elas vão impedindo até mesmo o indivíduo de pensar. Muitas vozes que as pessoas ouvem, muitas programações que as pessoas Opa, deu problema aqui. Muitas vozes que as pessoas dizem estar ouvindo, muitas vozes que as pessoas falam que começa a surgir dentro da cabeça delas, isso faz parte também dessas programações que são impostas nas pessoas. Ideias de suicídio, ideias de fazer algum mal, de prejudicar a si mesmo ou de prejudicar alguém. Enfim, dogmas, crenças limitantes, tudo isso pode ser o resultado de chips e implantes. Então, quando você vê que uma pessoa está numa ideia fixa, quando tudo diz contrariamente àquilo que ela pensa ou aquilo que ela vê, muito provavelmente ela está sob a influência de um chip ou de um implante. Então eu fiz essa live justamente porque algumas pessoas me perguntaram sobre o que são esses chips, o que são esses implantes, como são colocados. Então é isso que eu vim falar aqui. Esses chips, esses implantes são colocados inconscientemente. Dificilmente, alguns dá para ver até por aparelhos
como, vamos dizer assim, eletroencefalograma, você consegue captar as ondas desses chips. São raros, porque a maioria fica no plano etérico e no plano astral ou no mental inferior. Mas em alguns casos, de acordo com a densidade, eles podem ser observados por aparelhos que a gente tem na medicina hoje. E algumas fotos até a gente já vê na internet de chips que foram colocados e retirados da nuca das pessoas ou subcutâneo, em alguma região do corpo. Então essa questão ela é muito séria e enquanto muita gente nem sabe que isso existe e nem vai saber porque está mergulhado numa matriz de controle, é bom que aqueles que estão assistindo, que pelo menos busquem um aumento da sua energia vibratória. Talvez essa seja uma das únicas formas de você se precaver ou de você impedir um ataque nesse ponto de tecnologia de chips e implantes. Por quê? A frequência mais elevada, voltada à energia crística, voltada ao amor, ela se conecta com hierarquias da luz. E você tem um campo de proteção muito mais intenso e muito mais forte para te proteger. Então, quando você perceber que os seus pensamentos ou que a sua energia está caindo, procure invocar aquela energia que você crê que seja a mais poderosa possível e que você reconhece como a mais alta possível, seja na forma de Jesus, Cristo, Buda ou qualquer hierarquia que você saiba que exista na sua linha estelar, se você já tem esse conhecimento, ou na sua linha de animais de poder, como os fenídeos, por exemplo, os felinos, eles são uma linha protetora muito grande. Então, se você tem consciência do seu animal de poder, se você tem consciência de qual o mestre que está ligado na sua linha estelar, você pode estar invocando essas energias, símbolos estelares que você já receba, se você já recebeu algum, que você deve guardar com você para proteção e para os seus trabalhos próprios ascensionais. Se você já tem essa consciência, você deve ativá-las justamente quando você sentir que a energia vibratória sua ou do local onde você está muito densa. No áudio da apometria, no começo, onde a gente fala da pirâmide com o ápice voltado para cima, pirâmide com o ápice voltado para baixo, a chama violeta no interior, a esfera dourada com o vento solar passando no interior e os anéis de aço em redor de toda essa estrutura, também é uma forma muito eficiente de você proteger a sua energia. Quando você sair para um shopping, para um lugar que você vê que a energia vai estar mais densa, que a energia vai estar mais, vamos dizer assim, negativa, com energias mais pesadas. Então você saiu de casa, você faz esse exercício mentalmente. E se você esqueceu, no local onde você estiver dirigindo, estiver andando ou conversando com uma pessoa, mentalize essa forma. É uma das mais poderosas de proteção do seu campo vibratório. Então, os símbolos, a gente conhece pela radiestesia, tem um poder de ativação muito forte em ambientes e também em nós. Então, ative esses símbolos, ative tudo aquilo que você tenha conhecimento de proteção e que você recebeu ou que você adquiriu com o tempo, tá? Então é isso. O recado hoje foi com relação a chips e implantes. Espero ter esclarecido muita coisa. E essa tecnologia, ela continua avançando cada vez mais. Da mesma forma que a gente avança
tecnologicamente aqui nesse planeta, nos planos sutis existem também o avanço dessas tecnologias, seja de controle, seja para nos ajudar, mas essas infelizmente são em menor número, uma vez que os chips são muito mais usados por seres de zonas umbralinas do que de seres de luz. E como eu disse aqui, nós já temos implantado um prolongamento do nosso corpo moroncial, que é o mais próximo da fonte divina criadora. Então ele ativa a energia crística em nós. Então nós já temos esse prolongamento em nós. Porém, essas energias de chips e implantes visam justamente com as ondas de Wi-Fi, Bluetooth e outras ondas mais, a densificar o nosso poder cognitivo e assim não acessar essa energia crística que nós temos implantada dentro de nós. Então, bom, além da apometria, que técnicas recomenda para retirar chips e implantes? Que eu conheça mais eficaz são o uso de símbolos quânticos, tá? E a apometria, porque a apometria inclusive usa esses símbolos quânticos também. Agora, a melhor forma é você se proteger, é você ter consciência da existência deles, e antes de você sair da sua casa, ou antes de você dormir, por exemplo, porque muitos chips desses são colocados durante um sono, você se proteger e se preparar para você dormir. Por quê? Por exemplo, filmes de terror, eles são uma fonte de gerar emoções negativas, susto, terror, enfim, emoções negativas para gerar, abrir o seu campo vibracional para a entrada de energias densas. Então você acaba de assistir um filme de terror e vai dormir, por exemplo, você inconscientemente está abrindo caminhos para você ir para regiões mais densas e, consequentemente, mais propensas ao implantes e chips. Vitor, a mesa radiônica também ela é bem interessante, com uso de cristais, com uso de símbolos na mesa radiônica. A mesa radiônica também é bem interessante, sim. Eu gosto muito da apometria, tá? Eu gosto muito da apometria. A apometria quântica, ela liga as pessoas com essas, vamos dizer assim, com essas energias estelares, com as hierarquias estelares, tá? Mas a mesa radiônica também é bem profunda, assim. Eu acho legal, se você tem esse conhecimento, tá aplicando. Bom, eu acho que é isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar também nos comentários. Se vocês quiserem mandar no chamarismo360@gmail.com, vocês podem estar enviando ali. E se tiverem também alguma sugestão de algum tema que queiram conversar ou que seja tema de uma próxima partilha, nós podemos também, estamos abertos aqui a sugestões, tá? Então, um forte abraço a todos aí, gratidão aí pela energia, pela essa troca de conhecimento aí também, Vitor. E aí, qualquer tipo de pergunta, dúvida, estamos aí disponíveis para estar esclarecendo na medida que a gente souber. Tá? Forte abraço a todos, boa semana e um ótimo dia aí. Até mais, pessoal.